Olá, meus irmãos e amigos, saúde e paz de Jesus a todos. Graças a Deus, estamos de volta com mais uma palavra de fé todo santo dia. Sejam todos bem-vindos, quem nos acompanha pelos nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram. Bem-vindo, bem-vinda, quem está conosco pela primeira vez. Deus abençoe você grandemente. Muito bem, então vamos à palavra de hoje, Bíblia aberta, no livro dos Salmos, de número 137, Salmos de número 137, versículos 1 ao 4, que diz assim: Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. No versículo 4 diz assim: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Amém. Glória a Deus por esta palavra. Este texto fala de um tempo difícil vivido pelo povo de Deus, e eu vejo aqui 3 ensinamentos, eu aprendi 3 lições maravilhosas no comportamento desses irmãos. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, compartilhar com vocês. No ano aproximadamente 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi invadida pelos babilônios e foi reduzida a nada. Foi destruído, tudo foi destruído. Os babilônios daquela época eram a maior potência mundial. Não existia nenhum país, nenhuma nação que fizesse frente à Babilônia. Era diferente de hoje, quando nós falamos em potência mundial, porque hoje não existe apenas uma única potência. Existem vários países que são considerados potências do mundo. Existe um arsenal de armas atômicas capaz de destruir este globo, esta terra, várias vezes. E isso só não aconteceu ainda em cumprimento à palavra de Deus, porque nós temos 4 ou 5 nações que crescem dia após dia, que uma tem medo da outra, uma tem receio da outra, pode ter certeza disso. Mas nessa época bíblica só havia uma única potência e estava muito distante dos outros países. Então eu quero aqui, nós temos aqui na verdade uma nação que dominava terrivelmente todas as demais nações. A Babilônia era conhecida, dentre outras coisas, pela sua violência, pela crueldade no tratamento com o ser humano quando estava em batalha, que ela imprimia quando dominava o povo. Para você ter uma ideia, quando os babilônios tomavam uma nação, a primeira coisa que faziam era capturar o rei, e eles matavam a esposa do rei, a rainha no caso, eles matavam todos os seus descendentes. E por que eles faziam assim? Para que em nenhum momento aquele povo alimentasse a esperança de ver um sucessor daquela linhagem, daquela nobreza, se levantando para reivindicar um direito ao trono. Então, com essa atitude, eles feriam a esperança do povo. Mas o rei, eles não matavam. O rei era apenas capturado. Mas escute, veja o que eles faziam. Eles cortavam os dedos dos pés, eles cortavam os polegares das mãos, furavam seus olhos, tiravam aquele manto real e colocavam naquele rei uma roupa rasgada, velha, e o alimentavam apenas de pão e água, ou do que sobrava da mesa do rei da Babilônia. Mas por que eles faziam isso com o rei capturado? Para ferir a sua autoestima e também ferir a autoestima do povo. Imagina, toda vez que aquele povo olhava para o seu rei, que representava a sua glória, a autoestima de todo mundo era destruído ou destruída. E os babilônios sabiam que isso minava, isso envergonhava, humilhava o povo.
e com autoestima destruída, você sabe, ninguém constrói nada. Uma pessoa sem autoestima não produz nada. Você pode dar o que quiser na mão de uma pessoa, pode entregar a sua empresa, pode pôr dinheiro. Se essa pessoa não tiver autoestima restaurada, uma autoestima boa, positiva, sadia, essa pessoa não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então veja como é que eles estavam vivendo, e a gente percebe também como é que o diabo trabalha também. Mas eles, os babilônios, eles faziam ainda mais, que eu prefiro não mencionar aqui nessa nossa mensagem de hoje. Tudo que eles faziam era com o objetivo de abater a moral do povo. Então, aqueles que não morreram na guerra foram levados cativos, escravos. E a gente começa a imaginar o estado emocional dessas pessoas. Eles perderam tudo, casa, pertences pessoais, família, perderam o direito de ir e vir, o nome, a liberdade, a sua identidade, dignidade, perderam tudo. E agora eles estão sendo levados para Babilônia, deixando para trás os corpos de familiares, amigos, uma história, e talvez ouviam na sua caminhada indo em direção à Babilônia como escravos. Talvez nessa caminhada eles ouviam alguns gritos de socorro e agonia no meio da fumaça da destruição. São levados como escravos, não há conforto no lugar que deram para eles morar. A refeição era uma ração diária. E o salmista Davi aqui fala que eles penduravam suas harpas nos salgueiros e ouviam o apelo dos seus algozes, dos seus carrascos, para que eles cantassem um hino, que eles cantassem um hino de Sião para eles. E neste salmo nós vemos o povo chorando, nós vemos um povo se lembrando de Sião. Mas nessa circunstância, querido, nessa circunstância terrível, eu vejo 3 fatos, 3 pontos dentro desta palavra. Primeiro, no versículo 2 diz sobre os salgueiros que há no meio dela, escute, penduramos as nossas harpas. Isso me chamou a atenção demais nessa manhã. Me chamou muita atenção de onde vieram essas harpas. Quando eles saíram de Jerusalém, queridos, você ouviu, eles não tinham harpas, eles não tinham instrumentos nas mãos, eles não tinham bagagem, eles não levavam comida nem água, não tinham nenhuma peça de roupa a mais, eram proibidos de fazer, foram levados como escravos para a Babilônia, não poderiam ter nenhum tipo de bagagem, não poderiam levar nada com eles, foram com a roupa que estava no seu corpo. Eles não têm harpa nesse momento. Então, escute, de onde vêm essas harpas? Ou de onde vieram essas harpas? Essas harpas, queridos, foram fabricadas nessa terra da sua adversidade. E isso, queridos, é que me impressiona. Por quê? Porque aqui nós temos um tipo de gente, nós temos aqui uma categoria de pessoas, um tipo de cristão que está em falta em nossos dias. Escute, essas pessoas são pessoas sem sonhos. Você aí em casa, nesse momento, ou em algum lugar que você está me vendo e ouvindo, você tem sonho, você tem um alvo estabelecido. Olha, você tem uma meta, que bom, mas essas pessoas não têm. Essas pessoas não têm o amanhã. Você tem o amanhã, você tem esperança que seu amanhã será melhor. Então, querido, dê graças a Deus, diga com fé, eu vou chegar lá. Dê graças a Deus porque Jesus Cristo vive e você pode crer no amanhã. Mas essas pessoas, todo dia era igual, eles não têm amanhã, eles não têm sonhos e além disso eles não têm esperança. Você tem esperança que logo você vai estar numa situação melhor? Aleluia! É bom não perder a esperança, continuar crendo, apesar desse cenário de guerra, desse vírus,
dessa turbulência na saúde pública, nessa turbulência econômica, no meio de dúvidas, ninguém sabe até esse momento onde é o fundo do poço, mas é bom nós mantermos firmes na nossa fé, ter esperança, mas esses irmãos, eles não têm esperança, esses irmãos, eles não têm planos, eles não têm projetos, não têm metas, alvos, ninguém deles senta à mesa em família para planejar o futuro. Por quê? Porque nesse ambiente em que eles estão, eles não têm como sonhar, no ambiente de aflição, no meio de um ambiente de agonia, no meio da adversidade, no meio da desventura, no meio da luta, do desconforto, vergonha, humilhação, no meio do nada, esse povo de Deus aqui, apesar de não ter condições de sonhar, de planejar um futuro melhor, eu acho isso aqui lindo. Eles são capazes de fabricar harpa. Fabricar harpa aqui nesse sentido significa que nesse lugar, apesar dessa turbulência, eles tinham louvor. Mas que lugar é esse que tem louvor? É o lugar da adversidade, é o lugar da escassez, é o lugar onde vive gente que não sonha, que não tem amanhã, que não tem esperança, não tem um profeta no meio deles dizendo, olha, vocês vão voltar a sorrir. Não tem um pregador, nenhum pastor ocupando um púlpito pregando, amanhã vai ser melhor. Eles não têm nada, eles não têm absolutamente nada, eles não têm campanha vencendo os gigantes, não tem campanha 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, eles não têm a campanha das portas abertas, campanha da prosperidade, não existem promessas sendo lembradas a eles, não tem nenhum pastor para orar por eles com unção, com óleo, mas no meio dessa adversidade eles têm harpa. Oh meu Deus, aleluia! Tá, pastor, mas o que significa isso? Significa que se tem harpa, então eles têm louvor. Gente, escute, isso me levou a glorificar a Deus nessa manhã. Isso me impressiona, porque é difícil fabricar harpa nesses momentos, nessas fases da vida. Nós temos harpas nos melhores momentos, nós temos harpa quando as coisas vão bem, nós somos especialistas, fabricantes de harpas, quando alcançamos êxitos, sucesso, mas quantas vezes nem precisa estar na terra da adversidade, na aflição, mas se levantar uma dificuldade, eu e você não conseguimos mais fabricar harpa. Pior que isso, nem vencendo a gente tem harpa. Quantas vezes, até mesmo sendo abençoado, a gente tem harpa. Nem com promessa de Deus a gente tem harpa. Não sei se você está entendendo o que Deus estava falando nessa oportunidade. Está faltando louvor, está faltando louvor no meio da aflição. Eu estou pregando nesse momento para um povo que tem um futuro. Eu não estou pregando nesse momento para um povo que não tem amanhã. Não estou pregando para um povo sem promessas de Deus. Não estou pregando para um povo sem futuro, um povo sem esperança, sem sonhos. Muitos dos que estão me vendo e ouvindo fazem parte de um povo que tem amanhã, que sonha, que tem esperança, que tem futuro. Eu só espero que esse povo que me vê e me ouve tenha harpa, tenha louvor. Eu não sei quem tem louvor no coração nesse momento. Eu não sei quem carrega a sua harpa aonde quer que vá. Eu não sei quem, apesar de tudo, tem harpa e consegue louvar e glorificar a Deus. Queridos, eu sei, não é fácil produzir harpa, construir um ambiente de louvor e adoração nesse momento que está o povo aqui de Davi, que Davi revela, que Davi traz para nós aqui neste salmo.
A Bíblia fala de alguns homens e mulheres que em um momento ruim da vida fabricaram suas harpas. Eles, apesar das circunstâncias que estavam vivendo, eles tinham louvor no coração. Moisés, você se lembra? Ele foi um fabricante de harpa. Você está entendendo o que eu estou falando? José do Egito foi fabricante de harpa. Jó foi fabricante de harpa. O rei Josafá foi fabricante de harpa. Davi foi fabricante de harpa. Daniel, um grande fabricante de harpa. Paulo e Silas foram fabricantes de harpa. Jesus Cristo, apesar de tudo que sofreu por nós, ele tinha harpa. Você está me entendendo? Você está comigo? Está entendendo essa palavra? E outra coisa, aqui no versículo 3, aqueles que o levaram cativos, diz o texto, nos pediam uma canção. E os que destruíram queriam que nós o alegrássemos, dizendo, cante para nós uma das canções de Sião. Gente, imagina comigo como uma comunidade de judeus reunida às margens aqui do rio Quebar, na Babilônia, distante da terra natal, sendo constrangidos a cantar hinos de louvor ao Senhor. Esse é um quadro de completa desolação, mas o que aprendemos nesse texto é que ele retrata uma situação amplamente pessimista que nos remete a empecilhos que podem bloquear nossa adoração a Deus em nosso tempo. Isso porque longe de Deus é mais difícil, longe da casa de Deus é mais difícil, distante dos irmãos e da comunhão da igreja é mais difícil. Tem muitos até hoje dentro da igreja, no meio da ministração de louvor, no meio da ministração da palavra, no meio de um povo abençoado, no meio de uma oração fervorosa, mas mesmo assim não consegue louvar. Você está me entendendo? Eu vejo que esse povo, apesar das circunstâncias em que eles viviam, eles conseguiam louvar. Aleluia! E vez por outra eu percebo que tem muita gente cultivando os mesmos sentimentos que Davi aponta nesse texto, por isso não conseguem adorar o Senhor. Que possamos entrar nessa atmosfera deste salmo para fazermos um autoexame no meio dessa pandemia, no meio dessa situação estranha que não só o Brasil, mas o mundo todo está atravessando. Verifique se você não está armazenando alguns sentimentos que têm bloqueado o agir de Deus na sua vida. Apesar de estarmos vivendo no meio dessa Babilônia dos dias atuais, que nós possamos louvar, que possamos adorar o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso. Remova todos os empecilhos da adoração, remova todo o pecado, remova todas as marcas do passado aí no seu coração, remova todo o negativismo, louve e adore ao Senhor apesar de tudo. Eu não estou falando de cantar uma música, estou falando de louvor, estou falando de adoração ao Senhor. Cantar simplesmente por cantar é fazer uma apresentação aos babilônios que pediam para esse povo. Mas quem é de Deus não canta apenas por cantar. Quem é de Deus louva, quem é de Deus adora, quem é de Deus é fabricante de harpa. Quem é de Deus não perde suas convicções. Quem é de Deus não se impressiona com o que está ouvindo, com o que está vendo, com o que está acontecendo ao seu redor. Quem é de Deus não perde suas origens, é capaz de manter-se firme nas suas convicções. Que possamos preservar nossas convicções, mesmo diante das adversidades, diante do que nós estamos vendo e ouvindo, que está acontecendo em todos os lugares. Eu não sei se você está me entendendo, mas se você estiver entendendo o que essa palavra está querendo transmitir para você, dá glória a Deus aonde quer que você esteja. Não se acostume com a situação de agora. Nossa vida está no coração de Deus. No coração de Deus está cada um de nós. Querido, a palavra de Deus para nós nesta oportunidade é: seja um fabricante de harpa no meio das aflições desses dias. Deus vai trazer ajustes para 2020 ainda, eu creio nisso. 2020 ainda não acabou. Que o Senhor encontre nesses dias muitos fabricantes de harpas, verdadeiros adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade. Mais tarde, aqui nesse texto,
pouco mais adiante, em outros textos da Bíblia Sagrada, a Bíblia fala que Deus aplica a sua justiça à Babilônia e ele permitiu que o seu povo voltasse para adorá-lo lá em Jerusalém. Olha que coisa linda! Deus estava tratando do seu povo, né? A verdade é essa, quando permitiu que fossem levados para Babilônia. Mas a crueldade dos babilônicos foi muito grande. Então Deus castiga os babilônios, corrige os babilônios, que lá na frente Babilônia é destruída, e ele permite o seu povo voltar para Jerusalém e adorá-lo. Mas esse povo conseguia adorar a Deus no meio de uma epidemia, no meio de uma pandemia, no meio da escassez, no meio da falta, no meio do nada. Eles ainda tinham condições, eles tinham forças de continuar louvando e adorando ao Senhor. Essa é a palavra que Deus mandou trazer para você nesse momento. Apesar das circunstâncias, construa a sua harpa. Seja também, minha irmã, uma fabricante de harpa. Seja também, meu amado querido, um fabricante de harpa. Se tiver harpa, tem louvor. Se tiver louvor, tem adoração. E tendo louvor, tendo adoração, tem manifestação de Deus. Que Deus possa abençoar você. Que Deus abençoe você de uma maneira muito especial. Aliás, eu quero orar por você nesse momento, se você me permitir. Pai, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza nas horas de tribulação, nas horas da inflação, da recessão, do desemprego, nas horas da opressão, do desespero, no meio de epidemias, pandemias, pestes. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Declaramos, Senhor amado, com a nossa boca, que o Teu povo habita nesta nação em segurança e que prosperaremos nesta terra que o Senhor nos deu. Pai, somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Está escrito na Tua palavra que o coração do rei está nas Tuas mãos e que o Senhor inclina para onde eu quero. Está escrito aqui, Senhor. Clamamos para que os corações das nossas autoridades estejam nas Tuas mãos e que as suas decisões sejam orientadas pelo Teu divino conselho. Te louvamos, meu Pai, porque as boas novas ainda são pregadas livremente aqui no nosso Brasil. A Tua palavra prevalece e ela cresce poderosamente no coração do seu povo. Pai, nós te damos graças pelo nosso país, pelo nosso Brasil e pelos nossos governantes também, Senhor, que todos eles creiam em Jesus Cristo e o confessem como Senhor e Salvador pessoal, e que eles possam te adorar um dia, Pai, como o único Deus verdadeiro. Mas, Senhor, eu também te peço em favor desse pai desesperado, porque não tem mais reserva para suprir as suas necessidades. Eu clamo, Senhor, em favor dessa mãe que talvez não possa abraçar o seu filho, a sua filha, porque foi infectado por esse vírus maldito. Oramos para que todos os que estão em um leito de hospital, talvez isolado, sem poder receber visitas, oh meu Deus, está escrito que Jesus Cristo levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades. Pai, em nome de Jesus Cristo, confessamos a Tua palavra sobre cura, saúde, prosperidade sobre essa casa, sobre essa família. Abençoa, meu Pai, esse empresário, esse profissional liberal. Muitos, ó Deus, ainda estão desempregados. Muitos são os desempregados deste país e essa escala, ó Deus, está aumentando a cada dia. Pai, eu te peço, estende a sua mão sobre todos agora e com tua graça, abençoa, ó Deus, individualmente este povo, abençoa os teus filhos, abençoa as igrejas, que cada líder, pastor, pastora, todos nós, após essa crise, Senhor, sejamos mais amorosos, generosos e unidos. E assim nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém, graças a Deus. Queridos, eu espero que esta palavra tenha sido bênção para você. Compartilhe esta mensagem com seus amigos. Alguém pode estar precisando dela agora. Deus abençoe a todos. Saúde e paz do Senhor Jesus para todo mundo. E até a próxima palavra de fé todo santo dia.
Um beijo digital, um abraço digital para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.